Nessa linha referente ao procedimento a ser cumprido, destaca-se que os incisos 1º e 2º do artigo 220 do Regimento Interno da Câmara Municipal indicam que a iniciativa para propor o projeto de decreto legislativo com este conteúdo poderá ser exercido por qualquer vereador por comissão permanente especial, de ofício ou à vista de representação de qualquer cidadão, partido político, entidade de sociedade civil. O parágrafo 1º do artigo 220 do Regimento Interno estabelece que, recebido o projeto de decreto legislativo, a mesa oficiará ao Executivo solicitando que preste os esclarecimentos que julgar necessário no prazo de 5 dias úteis. O parágrafo 2º desse citado dispositivo do diploma legal referido assinala que, prestados os esclarecimentos pelo Poder Executivo, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação elaborará parecer, concluindo pela sustação do ato normativo ou pela constitucionalidade do ato atacado. Assim, seguindo no rito estabelecido pelo regimento interno para o ato, assinala-se ainda que, abre aspas, apresentado o parecer pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, o presidente colocará a matéria na ordem do dia da primeira sessão ordinária subsequente. Regimento interno, parágrafo 3º, artigo 220. Restando aprovado pelo plenário, o presidente determinará a publicação do decreto legislativo e notificará ao Poder Executivo de seu teor para fins de sustação imediata de seus efeitos. Parágrafo 6º. Nesse caso, infere-se que o quórum para aprovação será o voto da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 4º. Se por sua vez for promovida a sua rejeição pelo plenário, deverá ser determinado o arquivamento da matéria, ficando vedada a sua reapresentação. Parágrafo 5º. Com efeito, não se perca de vista ainda que algumas etapas devem ser cumpridas para regular a edição de um decreto legislativo que objetiva sustentar ato normativo do Poder Executivo, a saber: primeiro, iniciativa pode ser exercida por qualquer dos membros da Casa mediante necessária e devida motivação com a indicação dos fatos e fundamentos que caracterizam o extrapolamento do poder regulamentar na delegação legislativa. A mera indicação sem a respectiva fundamentação caracteriza o decreto legislativo como decerto e, tecnicamente, ele se torna inviável. Inclusive porque o prefeito, para defender do decreto, tem que ter acesso às razões alegadas para sua própria ilegalidade. Segundo, protocolo. Ao ser protocolado o projeto de decreto legislativo, deve ser publicado no mural da Câmara e deve ser lido na primeira sessão plenária subsequente para conhecimento dos vereadores. Terceiro, instrução. Depois de lido na sessão, o projeto de decreto legislativo segue para a Comissão de Constituição e Justiça, que detém competência regimental para analisar a matéria. Lá, depois de designado o relator, deve haver notificação ao prefeito acompanhado de cópia do projeto de decreto legislativo, juntamente com a legislatura, com a justificativa, ou melhor, para manifestação por escrito do Executivo, caso esse queira. A defesa da legalidade do ato normativo é um direito do Executivo. Pode, nesse ponto, inclusive, o prefeito reconhecer a ilegalidade do decreto, revogá-lo e o processo legislativo de deliberação do decreto legislativo ser arquivado por perda do objeto. Com a resposta do prefeito, o relator avalia as duas posições do autor do projeto do decreto legislativo e do prefeito e elabora o seu parecer, sujeitando-o à apreciação da comissão. Quarto, publicidade. Definida a matéria na CCJL, o presidente da Câmara determina a publicação do parecer da comissão e a publicação da ordem do dia da sessão plenária em que a matéria irá à votação. 5. Deliberação. Na sessão plenária em que o projeto de decreto legislativo será apreciado, haverá discussão normal e a votação deverá observar o quórum da maioria simples. 6. Revisão. Se aprovado o projeto de decreto legislativo, a redação será revisada, o presidente da Câmara promulgará e determinará a respectiva publicação. A partir disso, o decreto do Executivo torna-se sem efeito. Portanto, pelo exposto, indica-se que, para a correta sustação do ato normativo do prefeito, deve-se imprescindivelmente cumprir-se este rito sob pena de desrespeito ao devido processo legal e decaimento de vício ao ato realizado pelo Legislativo. Dito isso, no que respeita ao caso concreto, após apresentadas as razões pelo Executivo quando procedida a sua notificação sobre a sustação do ato, a fim de subsidiar a Câmara na análise se há excesso regulamentador do ato emanado pelo chefe do Executivo local, sinaliza-se o que o Supremo Tribunal Federal entendeu quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade em 1969. Decreto 20.98/99, Distrito Federal, liberdade de reunião, de manifestação pública, limitações, ofensa ao artigo 5º, 16º da Constituição Federal.
A liberdade de reunião e associação para fins lícitos constitui uma das mais importantes conquistas da civilização enquanto fundamento das modernas democracias políticas. A restrição ao direito de reunião estabelecido pelo Decreto Distrital de 20.098 de 99, a toda evidência mostra-se inadequada, desnecessária e desproporcional quando confrontado com a vontade da Constituição. Para fins elucidativos do acórdão do referido julgado, é possível extrair as seguintes informações. A chamada Constituição Cidadã, promulgada em 88, nascendo aberta pelas cartas anteriores, ao mesmo tempo que garantiu a liberdade de reunião, no artigo 5º, inciso 16º, estabeleceu no próprio texto magno, de forma parcimoniosa, os limites e condições para seu exercício, quais sejam reunir-se pacificamente, sem armas, que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e o prévio aviso à autoridade competente. Não se ignora a verdade que liberdade de reunião não é um direito absoluto, nenhum direito, aliás, ou é. Até mesmo os direitos havidos como fundamentais encontram limites explícitos e implícitos no texto das Constituições. Canotilho, nesse sentido, ensina que a compreensão da problemática das restrições de direitos e garantias fundamentais exige uma sistemática de limites, classificando-os de acordo com a seguinte tipologia. Restrições constitucionais diretas ou imediatas, que são aquelas traçadas pelas próprias normas constitucionais, e restrições estabelecidas por lei mediante autorização expressa da Constituição. Restrições não expressamente autorizadas pela Constituição que decorrem da resolução de conflitos entre direitos contrapostos. No presente caso, o decreto impugnado veda a realização de manifestações públicas com a utilização de carros, aparelhos e objetos sonoros na Praça dos Três Poderes, Estado, Plano dos Ministérios, Praça do Buriti e vias adjacentes. Simplesmente inviabiliza a liberdade de reunião e da manifestação. Proibir a utilização de carros, aparelhos e objetos sonoros nesse e em outros espaços públicos que o decreto vergastado discrimina, inviabilizaria por completo a livre expressão do pensamento nas reuniões levadas a efeito nesses locais, porque as tornaria emudecidas sem qualquer eficácia para os propósitos pretendidos. Relacionando aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o ministro Gilmar Mendes, do seu turno, consigna que a legitimidade de eventual medida restritiva a direitos fundamentais há de ser aferida no contexto de uma relação meio-fim, devendo ser pronunciada a inconstitucionalidade que contém limitações inadequadas, desnecessárias ou desproporcionais, não razoáveis. A restrição ao direito de reunião estabelecido pelo Decreto Distrital 20.098 de 99, a toda a evidência mostra-se inadequada, desnecessária e desproporcional quando confrontada com a vontade da Constituição, que é, no presente caso, a permitir que todos os cidadãos possam reunir-se pacificamente para fins ilícitos, expressando as suas opiniões livremente. Não vejo, portanto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em face do próprio texto da Carta Magna, como considerar rígida, do ponto de vista constitucional, a vedação a manifestações públicas que utilizem como a utilização de carros, aparelhos ou objetos sonoros na praça. Isto posto, pelo meu voto, julgo procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do decreto. Desta feita, com base no precedente do Supremo Tribunal Federal, acima colacionado, o que se observa é que o direito à liberdade da reunião não pode ser tolhido, ou seja, quando o chefe do Executivo regulamentar os critérios para que a comunicação do ato não pode ter por objeto criar empecilhos para que o referido direito se concretize sob pena de restar eivado de inconstitucionalidade, merecendo, portanto, ser extirpado do regramento jurídico, ou seja, assustado seus efeitos se o fizer. No entanto, cabe salientar que as normas em comento, editada pelo prefeito, não tem esse condão, não veda nem cria empecilhos para que se realize uma manifestação. Por exemplo, se uma passeata quiser realizar-se em um local público, esta poderá realizar-se. Entretanto, após cumprimento do devido procedimento estabelecido pelo regimento interno da Casa Legislativa de Caxias do Sul, essa análise deve ser procedida pela Câmara. O IGAM permanece à disposição, assinam este documento Tiago Arnaldo da Silva, consultor-geral jurídico do IGAM, e Everton Menegais Paim, consultor jurídico também do IGAM.
Processo 161/2019, de 24 de setembro de 2019. Autor, bancada do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Projeto de Decreto Legislativo 1429/2019, susta os efeitos de expressões constantes do caput do artigo 1º do Decreto 20.381, de 15 de agosto de 89, que estabelece normas para a realização de eventos de caráter temporário no município de Caxias do Sul, apensado ao processo legislativo 160/2019. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os vereadores que o presidente subscrevem encaminham para apreciação e aprovação do projeto de decreto legislativo pelas seguintes razões. Com a edição do decreto 20.381, de 15 de agosto de 2019, o prefeito exorbitou em seu poder regulamentar a medida em que exige autorização para o uso de área pública correspondente a praças, parques e similares para a realização de eventos temporários, esportivos, religiosos, político, social e cultural no município de Caxias do Sul, com exceção de eventos comerciais. É que a Constituição Federal garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, garantindo ainda que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Artigo 5º, incisos 9º e 16º. Por sua vez, a Lei Orgânica Municipal, já no seu artigo 1º, proclama e adota os princípios fundamentais dos direitos individuais, coletivos, sociais e políticos, universalmente consagrados e reconhecidos pela Constituição Federal, a todas as pessoas no âmbito de seu território, coibindo para tanto a prática discriminatória de sentido excludente motivada por etnia, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição socioeconômica, deficiência física, credo religioso e convicção política. Não se pode confundir prévio aviso à autoridade competente com autorização, como pretende o decreto, pois isto frustraria o objetivo da lei maior de conferir a plena liberdade de expressão e reunião em locais abertos ao público. E vejam-se que o artigo 1º do decreto municipal exige a autorização para a realização de eventos temporários esportivos, religioso, político, social e cultural de caráter privado no município de Caxias do Sul, em praças, parques e similares, locais esses abertos ao público, ferindo frontalmente a Carta Magna. Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação da matéria. Caxias do Sul, 24 de setembro de 2019, 144 anos da colonização e 129 anos da emancipação política. Assinam este projeto vereadores Eloy Frisso, Alberto Meneguzzi e Edi Carlos Pereira de Souza. Projeto de decreto legislativo. Artigo 1º, ficam sustados e sem efeitos as expressões, abre aspas, praças, parques e similares, para a realização de eventos temporários, esportivos, religiosos, políticos, social e cultural, fecha aspas, constantes do caput do artigo 1º do Decreto Executivo do 20.381, de 15 de agosto de 2019, por exorbitar ao poder regulamentar. Artigo 2º desse decreto entra em vigor na data de sua publicação, Caxias do Sul, sem assinaturas. Referente ao processo 161, projeto de decreto legislativo 14/2019. Apensamento de proposição, artigo 145. Requer o apensamento do projeto de decreto legislativo 14/2019, contido no processo número 161/2019, ao processo 160/2019, que contém o projeto de decreto legislativo número 13/2019. Senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, observadas disposições regimentais, requer o apensamento do presente projeto de decreto legislativo 14/2019, que contém o projeto de decreto legislativo 3/2019, tendo em vista a similaridade das matérias nela abordadas. Caxias do Sul, 26 de setembro de 2019, 144 anos da colonização e 129 anos da emancipação política. Assinam esse requerimento vereadores Adiló de Domênico, ao senhor João Tomé, Felipe Gemelmaier, Paula Iores e Paulo Fernando Périco. Referente ao processo 161/2019, projeto de decreto legislativo número 14/2019, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, retirada de proposição, artigo 173, inciso 13.
Requer a retirada do requerimento de apensamento número 357/2019 ao projeto de decreto legislativo 14/2019, contido no processo 161/2019. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, por seus integrantes infracinados, requer, de acordo com as disposições regimentais contidas no regimento interno desta Casa, a retirada do requerimento de apensamentos 357/2019 ao projeto de decreto legislativo número 14/2019, contido no processo 161/2019. Caxias do Sul, 27 de setembro de 2019, 144 anos da colonização e 129 anos da emancipação política. Assinam vereadores Adiló de Domênico, ao seu João Tomé, Felipe Guilherme Maier, Paulo Iores e Paulo Fernando Pérez. Não, eu sei. Não quer mais.